Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com vocês na palavra de Deus aquilo que Ele tem colocado no meu coração, amém? Mas antes de começar com a mensagem, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, a você que tem aí acompanhado os vídeos, tem dedicado um momento para ver esses vídeos. O desejo do meu coração é que essa palavra venha edificar a tua vida e quero te agradecer por estar dedicando um momento para ver, para ouvir, né? Para aprender com a palavra de Deus, assim como eu estou aprendendo. E o desejo do meu coração é que esta palavra venha edificar a nossa vida. O projeto que eu fiz com Deus é esse. Todos os domingos pela manhã eu posto um vídeo referente à palavra do Senhor, amém? Então quero agradecer a você que tem acompanhado, que tem deixado seus comentários, tem compartilhado para alcançar mais vida. Que Deus continue te abençoando. E você que também está chegando agora, se você gostar dos vídeos, do conteúdo que a gente compartilha aqui, que você possa aí se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo, amém? Então o canal Servo de Deus aqui, todo domingo pela manhã, pela graça e pela misericórdia de Deus, porque sem o Senhor a gente não poderia fazer nada. Então tudo é pela graça de Deus. Então pela graça de Deus e pela misericórdia eu tenho tentado aqui, Deus tem me ajudado. Então que esta palavra hoje venha tocar grandemente ao teu coração, amém? Então o texto que eu escolhi hoje é para a gente continuar na história de Ezequias, né? Eu montei 3 pregações, né? Abordando a história de Ezequias, e essa vai ser a última parte que a gente vai estudar. Se você ainda não viu, que você veja os outros vídeos atrás para você entender melhor. O primeiro vídeo, o tema foi Organizando o Nosso Tempo. O nosso tempo, que fica em 2 Crônicas, capítulo 28 e 29, onde fala que o rei Ezequias assumiu o reinado e vinha com o seu pai Acais, um reinado que tinha abandonado a Deus, um reinado que estava preso à idolatria, e ele faz uma reforma aos altares, faz uma reforma aos templos e busca adorar a presença de Deus. Não vou falar sobre o vídeo, se você quiser conferir, está lá o vídeo, você vai entender melhor, amém? E a segunda parte que a gente estudou sobre a história de Ezequias, eu dei o tema Tomando a Atitude de um Servo de Deus. Ele fica lá em 2 Crônicas 32, se não me falha a memória, onde a gente vê que Senaqueribe quer invadir Judá, quer tomar força, mas o rei Ezequias ele é um homem servo de Deus, temente a Deus, e Senaqueribe já havia tomado várias várias terras na força do braço, mas quando ele se depara com Ezequias, Ezequias tem Deus de Israel na vida dele, e aí ele tem um final triste, né? Ele perde a batalha, Senaqueribe, e os próprios filhos dele o matam. E o interessante é que foi sem Ezequias e seus soldados mover uma espada. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá e matou todos os soldados de Senaqueribe. Então foi o agir de Deus. Essa foi a segunda parte sobre a história de Ezequias. E você vai aprender muito sobre esse vídeo. Se você ainda não viu, você possa ver o primeiro e também o segundo, amém? Então o terceiro vídeo é esse agora, sobre a história de Ezequias. E eu dei o tema A Fé e o Exemplo de Ezequias, amém? Sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor. Perdão, irmão, caiu minha caneta aqui, amém? Fica lá em 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ler a seguir, do verso 1 a seguir. A palavra diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Isaías saiu do quarto, e o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas.
Eu vou curá-lo e daqui 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Glória a Deus. Então aqui como eu falei lá na segunda parte do outro vídeo, né, que Senaqueribe estava tentando invadir, querendo tomar, querendo derrubar o reino de Ezequias, matando seus povos, e ele iria combater. Mas como eu disse, não precisou dele usar a força do braço. E já não bastava essa dificuldade que ele estava passando, esse conflito, e aqui ele adoece. Ele adoece e estava, a Bíblia nos diz que é uma úlcera. Então, uma úlcera é um câncer. Então, para ele ali, a gente vê que hoje o câncer é só a mão de Deus. Não tem como a pessoa vencer um câncer se não for a mão de Deus, porque a medicina faz os tratamentos, né? Mas Deus também tem que colocar a mão. Então, quando Deus coloca a mão, a cura com certeza vai chegar. Então, a medicina ela faz parte da cura também, mas o poder vem de Deus, né? Então, aqui além de Ezequias estar se deparando com uma batalha contra o seu exército, ele estava um momento que ele estava doente, e aí, ainda para piorar, o profeta Isaías chega nele e fala: põe as tuas coisas em ordem, e agora que você vai morrer. Então já estava por esse conflito. Então olha a prova que Deus deu para ele. E o interessante, por que eu dei esse tema, a fé e o exemplo de Ezequias? Porque ele estava passando aqui por 2 grandes dificuldades, e aqui ele nos mostrou um exemplo de um homem de fé, e nos mostrou também um exemplo de um rei, porque igual eu comento com a minha esposa que Deus ele coloca alguém no lugar com um propósito. Então Deus coloca um presidente com um propósito, Deus coloca um governador com um propósito, um prefeito, não sei, na igreja, um pastor com um propósito, um presbítero com um propósito, um levita com um propósito, mas não quero focar em cargo. O que eu quero que você entenda é que Deus chama uma pessoa para determinado propósito. Então, o rei Ezequias aqui foi chamado para cumprir esse propósito, e você também foi chamado para cumprir um propósito. Então, talvez eu não vou conseguir cumprir o seu propósito, por isso que Deus te chamou para cumprir esse propósito, que você entenda isso. Então, às vezes a gente critica alguém, né, que está em outro cargo, não sei, dependendo da posição mais alta, talvez até no trabalho, mas aquela pessoa também tem dificuldades, assim como eu, como você, todos somos seres humanos, e a gente realmente não entende a dificuldade do outro. Então, cada um foi chamado de acordo com a finalidade, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, aqui, o rei Ezequias é um grande exemplo de fé, e um grande exemplo de fé para o seu povo. Então, ele se depara com essa doença. Eu acho interessante porque já estava a doença, o problema da guerra, e a atitude que ele teve em meio a tudo isso, o profeta Isaías, um grande homem de Deus, chegar com a revelação que o Senhor mandou entregar. Prepara tudo que você vai morrer. Acabou. Então, a atitude que Ezequias aqui vai agora nos falando aqui, que começa aqui no verso 2, é o que a palavra vai nos ensinar aqui, ó. O verso 2 diz assim: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Olha a atitude dele, a primeira atitude quando o profeta saiu. Ele não foi chorar para um parente, ele não foi chorar para um amigo, contar que ele ia morrer, não. Ele se virou para a parede porque ele já estava mostrando que ele era dependente de Deus, que não era falar para um amigo, que não era falar para um parente que resolveu o seu problema. Se o próprio Deus falou que ele ia morrer, então a atitude que ele teve foi falar com Deus, porque era o único que poderia resolver a situação. Ele não falou com ninguém, mas ele já imediatamente, ao profeta sair, se virou para a parede e começou a falar com Deus. E diz assim no verso 2, que ele virou o rosto para a parede e orou assim. E olha a oração dele no verso 3. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Então aqui as lágrimas dele eram oração. Aqui o clamor dele, a súplica dele era uma oração.
E muitas vezes a gente passa por uma dificuldade, por uma enfermidade. Dificuldade, não vou citar porque todos passamos, né? Tem financeira, tem várias no trabalho, mas esquece isso. Não é, o foco não é esse. O foco é que nós todos passamos por algum tipo de dificuldade. Mas e o que nós temos feito para que Deus olhe para nós nessa dificuldade? Será que nós temos orado, confiado no Senhor? E interessante é que Ele não contou para ninguém. Então o que é a reflexão que Deus colocou no meu coração? Às vezes a gente passa por alguma dificuldade, em vez de chegar aos pés do Senhor e contar para Ele primeiro, às vezes a gente conta para alguém. Às vezes a gente conta para um amigo, às vezes a gente conta para um parente, alguém que está próximo, né? Um colega de trabalho, e às vezes a gente não conta para Deus. Então tem coisa na vida da gente que é só Deus que vai resolver. Então não vai adiantar a gente falar com alguém, comentar com alguém, e talvez dependendo você vai ter até, né? A pessoa ainda vai te desanimar mais. Então, infelizmente, tem pessoas assim. Então, a melhor forma é contar para Deus. Então, aqui o problema diz que somente Deus poderia resolver. E ele já vira para a parede com uma atitude que ele estava esperando algo de Deus, porque ele não foi contar para ninguém, ele se vira para a parede para falar com o Senhor. Então, ele diz no verso 3, ó Senhor, lembra do que eu tenho te servido com fidelidade. É interessante essa parte A que fala assim, lembra do que eu tenho te servido. Então Ezequias, o que a palavra também vai me falando aqui, Ezequias ele fez uma reforma, um reino que estava preso à idolatria, que estava adorando Deus em lugares pagãos, deuses pagãos, que tinha profanado o templo, tinha escondido os objetos, né, os utensílios que eram usados para adoração a Deus. Ele entra e acaba com tudo isso, faz uma reforma. Então ele foi fiel a Deus e continuava sendo fiel a Deus. Aí que está a chave, porque aqui diz que lembra do que eu tenho te servido com fidelidade. Então o que a palavra está dizendo, não adianta eu e você ter a decisão de ser fiel a Deus hoje e daqui a um mês não ser mais, ter a decisão de ser fiel a Deus hoje e daqui a um dia, 2, 3, um ano, não sei quanto tempo, mas tem que ser para toda a vida a fidelidade para com Deus. E ele, com sinceridade, ele ora para Deus. Ele não estava se exaltando, mas ele estava clamando a Deus. Lembra, Senhor, do que eu fiz? Lembra que eu te busquei com fidelidade, eu fiz a tua vontade. Então, fique essa reflexão, que nós possamos, né, ter um coração voltado para Deus. E se nós estamos voltados para Deus, que nós continuemos assim, nesse caminho, nesse propósito de ser fiel a Deus, para que no momento de dificuldade a gente ore a Deus. E vamos se dizer assim, que ele tinha um crédito com Deus aqui, porque ele fala com sinceridade, ele ora com sinceridade, e realmente ele fez um feito muito grande, né, uma reforma muito grande, e ele pede para Deus se lembrar dele. Então que nós possamos fazer o bem, que nós possamos, né, ajuntar tesouros no céu, para que quando vir uma dificuldade a gente tenha o favor de Deus. Eu não estou dizendo que as pessoas às vezes não têm o favor de Deus, eu estou dizendo que quanto mais próximo de Deus, mais o favor dele a gente tem que ter, porque aqui a palavra nos mostra isso. Então, quanto mais se aproximarmos de Deus, mais ele se aproximará de nós. Então, para se aproximar de Deus é necessário largar tudo que é do mundo, largar tudo que nos faz pecar, é necessário abandonar tudo que faz a carne pecar. Não significa que a gente não vai pecar, com certeza a gente vai ser humano, mas em meio às nossas falhas, eu sempre falo isso para minha esposa, em meio às nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, nós temos que escolher estar na presença de Deus. Então, essa é a reflexão, que a gente possa continuar na presença de Deus para ter o favor de Deus na hora da dificuldade. E aqui ele continua falando assim no verso 3, e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Então ele estava chorando amargamente, estava clamando a Deus com toda a sinceridade do coração dele. Olha aí, quando o profeta Isaías já está indo embora, ele não chega nem a sair do palácio. Olha que oração respondida rapidamente, o favor de Deus aqui. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central, o Senhor Deus lhe disse, olha o que Deus fez. Deus já manda ele lá e dizer o contrário. Então olha que oração, olha o poder da oração, a oração que fez Deus mudar de ideia. Aleluia. No Salmo 30, versículo 5, se não me falha a memória, diz assim,
que a ira do Senhor dura só um momento, que em seu favor está a vida. Diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não significa que vai vir amanhã, mas é no tempo de Deus. Talvez é um dia, não sei o tempo, mas a palavra diz que a alegria vem pela manhã. E a alegria de Ezequias aqui veio rapidamente, porque foi praticamente antes do profeta Isaías sair do templo. Deus muda de ideia e fala, vai lá e diz o contrário. Então, assim foi como no Salmo 30, versículo 5, que diz que a ira do Senhor dura um momento, que em seu favor está a vida, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria de Ezequias chegou rápido. E a tua alegria também pode chegar, a minha alegria também pode chegar em um momento de dificuldade, se nós cremos em Deus, se nós somos fiéis a Deus e temos essa decisão de permanecer na presença de Deus, ainda que falhemos, ainda que erremos, com certeza Deus vai continuar agindo por nós, amém? Então ele diz no verso 5 aqui, volte e diga o seguinte a Ezequias, governador do meu povo, eu, Senhor Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Aqui no verso 6 diz que aqui, lá em 2 Crônicas não fala, mas aqui já em 2 Reis já é mais explicado. Já fala aqui que vai livrar você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Ou seja, então ele estava vivendo esse momento dessa doença, no momento em que ele estava combatendo com o exército assírio, com Senaqueribe e seu exército. Então era 2 situações difíceis naquele momento, mas ele continuou tendo a atitude de confiar em Deus, de orar a Deus, de ser fiel a Deus e não perder a confiança, ainda que a dificuldade fosse maior do que talvez o que as nossas dificuldades talvez são maior do que talvez a gente possa acreditar, mas é aí que Deus age, é na hora do impossível que Deus age, porque o possível a gente alcança e o impossível Deus alcança por nós. Então nós possamos ter atitude como o rei Ezequias teve aqui, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de fé, em nome de Jesus, que isso possa nos ensinar algo hoje, amém? Aí ele continua, defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Aí no verso 7 ele fala, então Isaías disse, põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E assim foi. Colocaram a pasta de figos em cima da úlcera do rei, e o rei foi curado. Então aqui é um milagre extraordinário. Aleluia, Deus é maravilhoso, né? Então aqui, nessa primeira parte, o que a palavra nos ensina é isso. A fé e o exemplo de fé de Ezequias. Amém? Que isso possa te ensinar. Eu quero ler com você, fica lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, o verso 25. Porque aqui fala sobre a cura de Ezequias, mas não fala aqui, olha o que diz, essa forma que fala aqui, no 2 Crônicas, capítulo 32, verso 25, fala assim, Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele e com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Então lá fala sobre a cura detalhadamente, e aqui em 2 Crônicas fala sobre a cura, mas não fala como lá. Por isso que eu comecei lá, mas aqui eu peguei essa parte que diz aqui, é a palavra que está dizendo, não sou eu, né? A palavra diz assim, Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por que eu peguei essa parte? Não foi para falar mal dele, mas foi para uma reflexão. Às vezes a gente somos orgulhosos, né? Às vezes Deus faz algo grande para a gente, Deus entrega algo que a gente não estava longe de alcançar, Deus entrega uma bênção, Deus livra a gente da doença, vários livramentos, vários milagres, Deus faz. E claro que a gente agradece, mas em alguma atitude, em algum tempo da nossa vida, talvez a correria, talvez a mesmice, os costumes, nos tem impedido de agradecer a Deus. Eu não estou dizendo que você não agradece a Deus, que eu também não agradeço, claro sim, mas talvez a gente esquece um pouco disso. Então nós temos que ser grato a Deus diariamente, por estar vivo, por ter saúde, é a maior riqueza, por ter as vestes, por ter o alimento.
que diz lá no Salmo 3, versículo 5, me deitei, dormi e me levantei porque o Senhor me sustentou. Então a palavra diz, se nós estamos acordados agora, é porque Deus nos deu mais um dia de vida. Então é um motivo de agradecer. E talvez nós não agradecemos no dia a dia, nós não agradecemos pelo dia de vida, talvez nós não agradecemos pelo alimento que nós estamos comendo. Então isso tem que ser diário. Claro que a gente falha, eu falho nisso, mas que nós possamos refletir que isso tem que ser diário, essa gratidão a Deus. É claro que a gente é corrido no horário de almoço, a gente trabalha, né, a maioria das pessoas aí, né? Mas a gente tem que ter esse momento de agradecer e eu tenho tentado corrigir isso na minha vida. Então essa também é uma reflexão que Deus está colocando no meu coração e eu estou compartilhando com você. Então agradeça mais a Deus, agradeça por tudo. Quando você acordar, já levante os olhos para o céu, agradeça a Deus pelo dia de vida, agradeça por tudo que Deus tem feito, porque com certeza todo dia temos algo para agradecer a Deus. E a vida, o favor da vida é a primeira coisa que nós temos que agradecer. Então vai ter sim momentos de dificuldade, vai ter momentos difíceis, mas mesmo com as coisas ruins que acontecem durante um dia, a gente tem motivos para agradecer, amém? Então, que em 2 Crônicas, acho interessante também, no versículo 26, fala assim, ó, aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, olha aí ele já se arrependeu, ele se arrependeu. Então, o que é arrepender? Arrepender é parar de fazer aquilo que você está fazendo de errado, o que você fez e acha que é errado. Então, é um erro que a gente tem que abandonar. Então, ele se arrependeu. Então, que a gente possa refletir no que a gente está fazendo de errado, que a gente não está agradecendo o suficiente, como na primeira parte, se a gente não está confiando totalmente no Senhor, que nós possamos mudar esta atitude. E ele fala assim, se arrependeu do seu orgulho, a palavra diz assim, como também os moradores de Jerusalém. Então não foi só ele, o povo também. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. O que Deus estava dizendo aqui para Ezequias? Você passou dificuldade, está passando dificuldade, mas eu vou te ajudar a vencer. Enquanto você for rei, eu sou contigo. Então, mesmo que se levantasse dificuldade, o rei Ezequias permanecia fiel a Deus. E assim tem que ser na minha e na tua vida, ainda que se levante dificuldade, nós temos que ser fiéis a Deus. Amém? Para a gente encerrar na terceira parte do nosso estudo, eu vou ler aqui do versículo 8 até o versículo 11 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20, o verso 8 até o 11, diz assim, e o rei Ezequias perguntou, qual será o sinal que o Senhor Deus vai me curar? E de que daqui a 3 dias eu vou pedir o templo. Olha aí, o homem já tinha recebido a notícia que Deus falou através do profeta que ele iria ser curado, mas ele ainda pede um sinal. Isso significa que ele não acreditava? Não, ele acreditava sim que ele iria ser curado, mas ele pede um sinal para Deus. Então, às vezes na nossa vida, com certeza, a maioria das pessoas já pediu um sinal para Deus. Deus, se você vai fazer isso comigo, me dá um sinal. Eu mesmo já passei por isso. Então, aqui o rei Ezequias pede um sinal. E olha aqui no verso 9, Isaías respondeu, o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. E o que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Olha aqui então, o profeta diz aqui ainda, na autoridade que Deus deu para ele, Deus falando aqui, que o que ele preferia ainda, era 2 sinais para ele escolher um ainda. Olha o poder de Deus. E ele no verso 10 diz assim, Ezequias responde, fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil, que é fazer ao sol, que é fazer o tempo ir para frente, né? E eu quero é que volte 10 degraus. Então ele pediu que voltasse no tempo. Ele pediu que a sombra voltasse, para que aquela sombra voltasse. O relógio aqui de Acais era na forma de uma escada, e conforme o dia ia passando, o sol ia passando, né? As horas iam passando através dos degraus. Então, para que aquele relógio retrocedesse, era necessário que o tempo voltasse para trás. Então, verso 10 diz assim, o Ezequias respondeu, fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil, eu quero que ela volte 10 degraus. E no verso 11, então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra
voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acais. Olha aí o que Deus faz por causa de uma pessoa que orou. Então, Deus faz o tempo voltar para trás. Já não bastava que Deus já disse que ia curá-lo, e ele pede um sinal a Deus, e Deus ainda vai, ainda faz o sinal. Deus ainda faz o tempo voltar para trás. E o que a palavra está me dizendo aqui, eu quero compartilhar com vocês. Tem momento na nossa vida, né? Tem momento na nossa vida que, aleluia, glória a Deus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acais. Aleluia, glória a Deus. Então aqui tem momento na nossa vida que a gente pede um sinal para Deus. A gente pede: Deus, se o Senhor vai fazer isso, se o Senhor vai realmente me entregar essa bênção, me dá um sinal. Se é a tua vontade, me dá um sinal aqui. Ezequias pediu esse sinal para Deus. Então, Deus, o que eu quero te dizer, olha o tamanho desse feito que Deus fez por causa de um pecador que orou, por causa de um pecador, um miserável que orou. Mas esse pecador, esse miserável, em meio aos seus defeitos, em meio ao seu orgulho, em meio às suas falhas, escolheu estar na presença de Deus, escolheu buscar a Deus em meio às suas falhas. E o interessante é que a gente é assim, a gente é falho, a gente é limitado, mas Deus ele voltou a terra para trás como um sinal para mostrar para um miserável, para um pecador, que ele iria curá-lo. Então é assim na nossa vida. Então Deus ele faz grandes coisas por nós, às vezes a gente não vê. Então essa palavra aqui que Deus está colocando no meu coração, que vem falar contigo. Então eu peguei aqui uma fonte, né? Eu quero até frisar aqui que não é a Bíblia que diz, mas é uma fonte que alguns estudiosos fizeram. Eu quero ler com você. Diz assim, ó: vamos fazer alguns cálculos simples. Um dia solar de 24 horas, a Terra realiza uma rotação de pouco mais de 360 graus, em torno do seu próprio eixo. Sendo assim, cada hora possui aproximadamente 15 graus de rotação, ou seja, a Terra faz um movimento de rotação, e esse movimento, em torno de 24 horas, ele faz 360 graus em torno do próprio eixo da Terra. Então, mais ou menos um cálculo que uma hora possui aproximadamente 15 graus de rotação. Aí vai seguindo assim: se a sombra do Sol retrocedeu 10 graus, isso significa que Deus inverteu o sentido de rotação, fazendo um planeta inteiro, a Terra inteira, recuar 10 degraus. Aí eles fizeram um cálculo, né? Se uma hora tem 15 graus, então retrocedeu 10 graus, foi mais ou menos 39 a 40 minutos que o tempo voltou naquele dia. E sem contarmos o tempo que a Terra demorou para voltar, esses 10 graus pode parecer pouco à primeira vista. Então 40 minutos para a gente é pouco, mas 40 minutos para parar a Terra e ela estava no movimento de rotação, e inverter esse movimento para que ela retrocedesse, para que o tempo voltasse atrás. Aqui o estudo diz assim, nós estamos falando de um planeta de 12.742 km de diâmetro, com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados e uma massa de 6 sextilhões de toneladas, que gira em uma velocidade de 1.700 km por hora. Então olha a imensidão que é a Terra, e ela gira numa velocidade de 1.700 km por hora. Então eu peguei esse estudo aqui, não foi para falar algo, para ser algo grande, não, mas foi para ter uma base do que Deus fez, do milagre que Deus fez. E não, a palavra não diz isso, mas os estudiosos, né, estudaram essa passagem, e essa reflexão eu escolhi aqui para a gente entender mais ou menos o que foi feito, né? O que Deus fez para parar a Terra. Então não basta ter essa massa toda, ainda não bastasse essa massa toda, a Terra desse tamanho todo, ela ainda gira em uma velocidade de 1.700 km por hora. Então interessante, além de Deus ter que parar tudo isso, Deus teve que, segurar a Terra, porque na Terra aqui tem os moradores, na Terra tem os animais, na Terra tem os mares, tudo aquilo, toda a massa. Então os oceanos, seres viventes, Deus parou a Terra. E aqui o estudo diz assim: quando Deus desacelerou essa Terra, fez girar no sentido contrário,
ele a desacelerou novamente para voltar à tua rotação normal. E ela precisou segurar os mares, a atmosfera, montanhas, construções e tudo que se move sem causar dano a nada. Então o milagre foi muito grande. Por isso que eu peguei essa fonte aqui só para a gente ter uma noção do que Deus fez. E fala assim, caro leitor, Deus realizou um milagre que moveu as forças do universo para curar o seu servo, para dar um sinal ainda, que ele pediu um sinal. Então esta é a reflexão, que nós possamos ter um exemplo de fé como Ezequias teve, que nós possamos permanecer fiel a Deus, que em meio às nossas falhas, que em meio talvez o orgulho, não sei, independentemente do erro, que a gente tenha a atitude de permanecer fiel a Deus. Então Deus disse que ia curar ele pede o sinal e Deus faz esse milagre extraordinário, para a terra, retrocede ela para trás, segura tudo. Isso para Deus é fácil, ele é Deus, mas é só para a gente ter uma reflexão do tamanho do poder de Deus. Então que nós possamos ser fiel a esse Deus, porque vai valer a pena, amém? Então essa foi a terceira parte do estudo sobre o rei Ezequias, que ela venha falar grandemente ao teu coração. Então é isso que Deus colocou no meu coração nesse momento, e eu compartilhei com você, amém? Que a lição aqui do rei Ezequias, tudo que o rei Ezequias viveu como rei, como servo de Deus também, principalmente, possa nos ensinar hoje. Então, se você não viu os outros vídeos sobre o rei Ezequias, foram 3 vídeos que você possa ir lá ver. O primeiro foi organizando o nosso tempo, o segundo foi com o tema tomando a atitude de um servo de Deus, e agora o terceiro, e por fim, sobre a história de rei Ezequias, a fé e o exemplo de Ezequias. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que esta palavra fale grandemente ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a você que viu o vídeo até aqui, que dedicou um tempo, você que é inscrito no canal, que você continue aí compartilhando, curtindo, deixe seus comentários para a gente interagir aí, sugestão de algum vídeo, e o que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Você também que está chegando agora, obrigado por estar aqui, por dedicar esse momento, não a mim, mas para aprender da palavra de Deus, assim como eu tenho aprendido, né? Então, meu foco aqui não é mostrar que eu sei algo, não, mas meu foco aqui é da minha forma humilde e simples de falar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Eu quero compartilhar e eu sei que vai falar com pessoas, porque Deus colocou isso no meu coração e esse é o desejo do meu coração, que você seja edificado pela palavra de Deus, amém? E não esqueça aí de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Então, obrigado, esta foi a palavra. Vamos fazer uma breve oração para encerrar esse vídeo. Soberano Deus, poderoso Pai, meu Deus, eu te agradeço primeiramente por estar aqui, porque, Pai, se o Senhor, como diz lá no Salmo 3, versículo 5, não me desse a vida, eu não estaria aqui. Também essa pessoa que está vendo o vídeo não estaria aqui. Então nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo teu favor, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, em meio a todas as dificuldades, o Senhor tem sido Deus. Então quero te agradecer e quero te louvar, meu Pai, pela minha vida, por essa oportunidade, por esse momento, por esse desejo que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar a tua palavra. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Continua abençoando, meu Pai, esta pessoa que está vendo o vídeo. Ensina ela, meu Pai, algo nesta palavra que possa edificar a vida dela. Que aqui, meu Pai, a confiança do rei Ezequias em Ti nos ensine algo hoje e que fique, meu Pai, para a prática da nossa vida e que nós possamos decidir permanecer, meu Pai, nos Teus caminhos, permanecer, meu Deus, fiel à Tua presença, fiel à Tua voz, meu Pai, em nome de Jesus, que em meio aos nossos erros, aos nossos pecados, às nossas fraquezas, que nós se coloquemos na posição de continuar, meu Pai, buscando a Tua presença e que esses 3 vídeos, essas três reflexões, meu Pai, que nós tivemos aqui sobre a história de Ezequias, venha nos ensinar, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço pelas Tuas bênçãos, te agradeço pelos Teus livramentos, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, por esta pessoa e por mim também. Hoje, meu Deus, recebe a nossa gratidão e coloca no nosso coração, cada dia mais, o desejo de buscar a Tua presença. Eu já oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Esta foi a palavra de hoje. Que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente, ricamente, no nome do Senhor Jesus. Amém?